Você sabia que um erro de programação gerou um dos maiores impérios do mundo dos videogames? O Grand Theft Auto, ou simplesmente GTA, nasceu de um lapso inesperado. Um momento que poderia ter sido corrigido, mas que, ao invés disso, foi abraçado. Estamos falando do primeiro GTA, desenvolvido pela DMA Design, que mais tarde se tornaria a famosa Rockstar Games. E sim, o jogo que se tornaria um dos maiores fenômenos culturais da história dos games não tinha em mente a ideia que nós conhecemos hoje, onde o jogador é um criminoso em um mundo aberto fazendo o que quiser. Não, a proposta inicial era bem diferente. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao lapsus do tempo, onde um instante muda tudo. Nos primórdios do desenvolvimento, a proposta do jogo era simples. Você não seria o criminoso, mas o policial. O objetivo era controlar as perseguições entre você e os criminosos, capturando-os pelas ruas da cidade. A ideia parecia ser uma proposta inovadora para um jogo de ação. Mas o que aconteceu nos testes internos mudou tudo. Durante o desenvolvimento, um erro na programação da inteligência artificial fez com que a polícia se comportasse de uma maneira muito mais agressiva do que o esperado. Ao invés de ser uma simples perseguição controlada, a polícia começou a atacar de forma imprevisível, perseguindo o jogador de maneira caótica. As cenas ficaram explosivas e completamente fora de controle, criando situações que ninguém havia previsto, mas que eram, no fundo, extremamente divertidas. A reação imediata foi de frustração, claro. Os desenvolvedores queriam um jogo de perseguição, mas não tão descontrolado. Mas em vez de tentar corrigir esse erro, eles começaram a perceber que havia algo muito mais interessante nisso. Eles começaram a testar a ideia de ser perseguido, e os resultados não poderiam ser mais claros. Era muito mais divertido ser o perseguido do que o perseguidor. E aí veio o lapso de tempo que transformaria toda a indústria dos videogames. Alguém de repente perguntou: e se o jogador fosse o criminoso? Essa ideia, que parecia um simples desvio do plano inicial, virou o marco de uma revolução no mundo dos games. Porque, em vez de tentar corrigir o bug, os desenvolvedores abraçaram o caos. Eles decidiram mudar o foco do jogo de ser um policial para ser o criminoso, e a mudança não poderia ter sido mais drástica. Agora, ao invés de capturar criminosos, o jogador seria o criminoso, fugindo da polícia, fazendo o que bem entendesse dentro de um mundo aberto e totalmente imprevisível. As regras foram para o esgoto. O foco passou a ser quebrar as regras, não segui-las. Essa decisão criativa foi o ponto de virada para o GTA, e é exatamente isso que você precisa entender. Tudo o que conhecemos sobre a franquia surgiu de um simples momento, um erro de programação que foi transformado em um império dos games. E você fazia ideia de que as coisas aconteceram dessa maneira? Então, antes de continuarmos com o vídeo, aproveita e já deixa seu like e se inscreva no canal. E me conta nos comentários, você já jogou algum GTA? Tem algum que é o seu preferido? Compartilha pra gente saber. Agora, vamos prosseguir. Em 1997, o primeiro Grand Theft Auto foi lançado. Se você se lembra, o jogo tinha uma visão aérea e um mundo aberto que dava ao jogador uma liberdade de ação quase total. Não havia mais barreiras, você poderia explorar, roubar, correr da polícia e fazer o que quisesse, sem restrições. Mas claro, o jogo não seria sem polêmica. Com a violência explícita e as situações caóticas que o jogo proporcionava, ele rapidamente se tornou um fenômeno controverso, sendo discutido em todo o mundo. Na época, a mídia questionou a moralidade do jogo, o que só aumentou sua popularidade. E o resto, como dizem, é história. O impacto foi imenso. Décadas depois, GTA se consolidou como uma das franquias mais lucrativas e influentes da indústria dos videogames.
Jogos como GTA V, lançado em 2013, arrecadaram bilhões de dólares e estabeleceram uma nova referência de mundo aberto para os jogos modernos. Com GTA VI prestes a ser lançado, a franquia continua sendo relevante e inovadora até hoje. O erro que gerou o GTA foi responsável por bilhões de dólares em vendas. O próprio GTA V, sozinho, arrecadou mais de 6 bilhões de dólares e se tornou o jogo mais vendido de todos os tempos. Tudo isso começou com uma decisão criativa que mudou o rumo da indústria dos videogames. O impacto disso não foi apenas financeiro, mas também cultural. O erro se transformou em algo grande demais para ser ignorado. E a franquia GTA não parou por aí. Ela moldou o futuro de jogos de mundo aberto, estabelecendo padrões de liberdade total, interatividade e imersão que outros jogos de sucesso seguiram. O erro foi tão impactante que até hoje, com o lançamento de novos títulos, GTA ainda é referência quando o assunto é a criação de mundos abertos e dinâmicos. Aqui está a grande lição por trás do fenômeno GTA. Um pequeno erro pode desencadear algo muito maior do que se imagina. Algo que poderia ser descartado ou corrigido acabou se tornando a pedra angular de um dos maiores impérios dos videogames. A lição aqui é clara. Muitas vezes, não corrigir o erro pode ser a decisão certa. Essa mentalidade criativa é o que permite inovações que mudam os rumos da história. Por mais que o primeiro GTA tenha sido polêmico, esse lapso de tempo mostrou que um simples momento pode redefinir a indústria do entretenimento. A Rockstar Games, com sua ousadia criativa, não apenas criou um jogo, mas transformou uma geração inteira de jogadores e criou uma cultura. A ousadia de não corrigir o erro, mas de abraçá-lo, foi o que separou o GTA de outros jogos da época. Isso mostra que o sucesso não vem apenas da perfeição, mas também da capacidade de se reinventar e se adaptar aos imprevistos. E o GTA, ao fazer isso, criou um novo padrão de liberdade e caos no mundo dos games. E aí, tá curtindo o vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdos legais e interessantes. Mas então, continuando. O impacto de GTA não foi apenas no universo dos jogos, mas também na cultura pop. O jogo influenciou filmes, músicas, séries e até a sociedade de maneira geral. O conceito de mundo aberto, liberdade total e violência marcou uma geração de jogadores, além de se tornar uma referência para outras franquias que buscaram criar experiências semelhantes. Por exemplo, a série Saints Row, lançada em 2006, foi uma tentativa de capturar a mesma essência de mundo aberto e caos que GTA popularizou. Embora tenha se diferenciado pelo humor mais exagerado e pelo tom irreverente, a fórmula de liberdade e caos ficou clara. Outros jogos, como a franquia Watch Dogs, também seguiram a linha de jogos em mundos abertos, com o jogador tendo o controle total sobre suas ações, mas sem o mesmo impacto cultural de GTA. Além disso, a franquia GTA gerou uma indústria em torno dos mods, onde fãs criavam suas próprias versões do jogo, modificando desde a física até a história. Isso contribuiu para que GTA se tornasse não apenas um jogo, mas uma plataforma de expressão criativa. GTA também se destacou por sua capacidade de misturar diferentes estilos musicais. Durante os jogos, você podia ouvir desde rock até hip-hop, refletindo a diversidade cultural das cidades retratadas, principalmente em GTA San Andreas, que se tornou um ícone cultural. Essa mistura de música, narrativa e ação foi uma das características que manteve a franquia fresca e inovadora ao longo dos anos. O impacto de GTA foi tão grande que até hoje referências ao jogo aparecem em outras mídias, em filmes, músicas e até programas de TV. O jogo moldou a percepção de como mundos abertos podem ser explorados e deixou uma marca indelével na maneira como a liberdade no entretenimento é percebida. O que realmente torna GTA
tão especial não é apenas o mundo aberto ou a liberdade para fazer o que você quiser. O que torna GTA revolucionário é como ele desafiou a forma tradicional de fazer games. Antes de GTA, muitos jogos seguiam uma estrutura linear, com missões e objetivos a serem cumpridos em uma sequência específica. O que GTA fez foi quebrar essa estrutura rígida, dando ao jogador o poder de criar sua própria história dentro do jogo, sem restrições. Além disso, GTA influenciou não apenas o design de jogos, mas também a maneira como narrativas interativas começaram a ser vistas. Jogos posteriores, como Red Dead Redemption 2, também da Rockstar Games, seguiram a linha de GTA, mas levaram a imersão narrativa a um novo nível, com personagens complexos e histórias profundas dentro de mundos abertos. Essa evolução foi uma continuidade da revolução que GTA iniciou, mostrando como um simples erro de programação poderia levar a um novo conceito de jogo e um novo conceito de contar histórias nos videogames. GTA, com seu caos e sua liberdade, não apenas remodelou o que consideramos um jogo, mas também ajudou a moldar o que consideramos ser uma experiência interativa e cinematográfica. E o legado de GTA ainda está vivo hoje, com o próximo título da franquia, GTA VI, sendo um dos mais aguardados da história dos jogos. Às vezes, é em um erro pequeno, em um momento de descuido ou até em um simples lapso de tempo que o mundo muda. O que parecia ser apenas um detalhe sem importância no desenvolvimento de GTA se transformou em um dos maiores impérios da história dos videogames. GTA nos lembra que grandes revoluções podem nascer de momentos inesperados, de decisões aparentemente simples e que nem todo erro é um fracasso. Às vezes, o caos, quando abraçado da maneira certa, pode se tornar a chave para algo grandioso. E como vimos, o impacto de um momento como esse pode reverberar por gerações, deixando um legado que transcende o próprio jogo. O que você faria se tivesse a chance de transformar um erro em uma revolução? Afinal, os maiores momentos da história muitas vezes começam de forma simples, mas nunca mais são os mesmos. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like. É muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este. E compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsos do tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta.